Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre, semanalmente, às segundas-feiras, um assunto, né, para debate, para aprofundarmos a questão, juntamente com os nossos entrevistados, também com a sua participação, você, ouvinte, internauta e telespectador. Nesta segunda-feira, nós vamos falar sobre um tema que muita gente se sente, às vezes, incomodada também com coriza, coceira no nariz, coceira no corpo, nariz entupido, olhos lacrimejantes e muitos espirros, sintomas da chamada rinite alérgica ou também de alergias que atingem aí milhares de pessoas. E, inclusive, hoje trazendo também informação dessa discussão, né, sobre a vacina para a rinite. E sobre esses assuntos, né, nós vamos conversar com o Dr. Cícero Matsuyama, daqui a pouquinho, né, ele já está aqui no aplicativo, coordenador-geral de residência médica em otorrinolaringologia no Hospital SEMA, né, e já está conosco aqui para esse bate-papo. Antes, eu tenho aqui alguns recadinhos, lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias também pela Rádio Trianon, 740 do AM em São Paulo, 810 em Santos pela Rádio Universal, também pelo site, né, radiotrianon.com.br, pelos aplicativos de rádio, pelas redes sociais, nós estamos lá todos os dias das 18 às 19 horas, levando informação, prestação de serviço e utilidade pública, também com entrevistas e a nossa participação, né? E também temos o apoio do Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento para Verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer, com todos os cuidados aí da pandemia, né? No facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E ainda a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu negócio, sua empresa, seu serviço, faz sua reportagem, o seu programa aqui na BCC, né? Lembrando que o acesso é pela bcctelevision.com, onde nós temos aí a nossa equipe, né, super profissional, a Luciana, o Verão, o Márcio, o Ayrton, a Betânia, né, pessoas aí que participam e atendem, né, a sua necessidade na área também de divulgação do seu negócio. Bom, vamos trazer, então, o nosso entrevistado, o Dr. Cícero Matsuyama, aqui para o nosso aplicativo, para falarmos sobre alergias e rinite alérgica. Muito boa tarde, muito boa noite, também porque o programa também entra à noite na Rádio Trianon. Obrigado pela participação, Dr. Cícero. Olá, salve, Renato, como vai? Que saudades, hein? Ficava alguns meses atrás batendo um papo muito gostoso na rádio. Hoje remoto, mas são outra vida, o vírus acaba mudando muito nossa vida e a gente acaba acostumando, tanto nas aulas como nas entrevistas, a acostumar a ser online agora, né? É muito prático, mas tira um pouquinho do carinho humano, né? Desse contato que eu ia lá com você, cumprimentava você, dava um abraço, mas são vidas modernas e a gente vai tocando a vida assim. Mas vai ser um prazer imenso conversar com vocês a respeito da rinite alérgica, como trata, será que tem cura, será que não tem, como é que eu faço? E assim a gente vai dar uma orientação aos ouvintes e às pessoas que estão assistindo agora, né? Agora mais moderno ainda, agora nos assistem também, não é, Renato? Nos aplicativos. Mas não faltarão oportunidades, se Deus quiser, né, doutor Cícero, para nos abraçarmos aí quando passar essa pandemia e nos cumprimentarmos, como sempre foi, né, quando o senhor esteve conosco também no estúdio da Rádio Trianon. Então, agradeço sempre, né, a sua importante presença, né, nos esclarecimentos para os nossos ouvintes, que é fundamental a gente saber sobre as questões de vida de um profissional tão gabaritado como o senhor. Agora, doutor Cícero, para a gente começar esse bate-papo até explicando para as pessoas, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né, do que se trata o assunto. Rinite alérgica. Afinal, o que é a rinite alérgica e como ela funciona no organismo? Então, primeiro vamos explicar, na verdade, porque de repente a pessoa pode procurar um pronto-socorro com um problema nasal e o médico chega e fala assim, a senhora está com uma rinite. E a pessoa pensa, mas eu nunca espirrei na vida, então não deve ser rinite. Não, que às vezes
a pessoa pode ter rinite, é um termo que a gente usa de um processo inflamatório do nariz. Então, a rinite pode ser infecciosa, inflamatória, e dentre essa miscelânea toda tem a alérgica, tá? Então, muitas vezes a pessoa pode ir no pronto atendimento e o médico examinar e falar assim, a senhora está com uma rinite. Muitas vezes pode ser uma rinite viral, por exemplo, causada por um vírus da gripe ou do resfriado. Então, a pessoa pode ter coriza, espirros e tal, não necessariamente está por causa de um processo alérgico. E diante da situação hoje de São Paulo, a rinite alérgica hoje é muito comum, né? Nós estamos com índice de umidade baixa, onde os poluentes ficam mais no ar, e a temperatura baixa. Isso faz com que as pessoas, tanto o pó no nariz, no meio ambiente, onde ela vive, no quarto, na sala, no lugar de trabalho, como ela retira aquele peça de lã que está guardada já há 1 ano e vai utilizar, e aquele peça de lã, de nylon, não importa, o casaco, vai ter o pó, e aquele pó vai desencadear um processo inflamatório, onde o corpo, em vigilância daqueles agentes que ela nota como estranho, exacerba, na verdade, uma reação exacerbada do corpo da gente, reação a esse pó, ou poluentes, não importa, e aí faz com que tenha esse processo inflamatório, causando todos os problemas, todos os sintomas. O nariz que escorre, muitas vezes a pessoa chega até não ter o controle daquela coriza, daquela água, que é quando a pessoa percebe já caiu, às vezes caiu num prato de comida, caiu num livro, caiu no computador, tá? Diante de todo o processo inflamatório. E esse processo inflamatório também causa congestão. O que é isso? Um afluxo de vasos, os vasos ficam muito exuberantes, causando a congestão, que é o entupimento nasal, e por vezes a coceira, que pode coçar desde o olho ao céu da boca, até da garganta, causando tosse, e muitas vezes a pessoa coça o céu da boca até com a língua, porque fica coçando até os ouvidos também. Então, isso deve ser muito bem orientado para os pacientes e muito bem tratado. Isso se torna menos sofrível para o paciente ou para as pessoas. Eu posso falar de carteirinha isso, viu, doutor? Que eu também tenho todos os sintomas que o senhor acabou de dizer aí, e eu tenho a rinite. Agora, eu pergunto para o senhor, toda a rinite é alérgica? Ela advém de um processo alérgico? Então, como eu disse para vocês anteriormente, então pode ser um processo inflamatório, né? Por exemplo, a pessoa infecciona, tem uma gripe, um resfriado, isso causa uma congestão, isso pode acumular o catarro e o catarro infectar. Aí pode ter uma rinite bacteriana, por exemplo, que precisa utilizar antibióticos. Mas aquele clássico que a gente tem na cidade de São Paulo, muitas vezes em lugares tipo Brasília, que o tempo é muito seco, às vezes não é nem frio, mas é muito seco, onde o pó fica muito no ar, a pessoa acaba tendo esse processo inflamatório, tá? E muitas vezes pode confundir, o que deixa os nossos médicos diferenciar entre uma e outra no início da consulta, basicamente é febre, por exemplo. O processo infeccioso, inflamatório, não por alergia, normalmente vem com febre, né? Mal-estar geral, calor frio. Enquanto que a rinite alérgica normalmente causa o quê? Mas é coceira. Aqueles espirros um atrás do outro, aquela coriza que não para, o nariz fica imenso, coça o céu da boca, coça os olhos, coça a orelha e assim vai. Muitas vezes pode ser com tosse, e os pacientes se queixam muito disso. E existe cura para a rinite, doutor Cícero? Então, a rinite, na verdade, é devido a uma exacerbação da sua reação do seu corpo frente àquilo que você está em contato, tá? Então, muitas vezes, a pessoa atinge um ímpeto. Tinha um professor meu na Escola Paulista, onde eu fiz minha formação toda, que o alérgeno, a pessoa alérgica, é igual um copo. E todo alérgico que ele entra em contato, o copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que ele fica até a borda, e qualquer estímulo ele transborda. Aí, nesse momento que você fica em crise, fica com muita crise, muita coriza. O que a gente faz numa pessoa com rinite alérgica? A gente tenta esvaziar o copo. O que é isso? Você faz o tratamento, fica com sintomas leves, mas não fica com aquele quadro exacerbado. E por isso que existe o tratamento. Você, não tem cura, mas tem o controle. O que não pode deixar, existem estudos americanos que eles estudam muito em termos de produtividade. Os americanos são muito proativos com relação a isso, né? De produtividade, de empresa, de escola, de universidade, enfim. A pessoa que tem uma rinite alérgica e está em crise, não dorme bem, não tem uma noite muito bem dormida e acaba não tendo sua performance adequada durante o dia, tá? Então, o tratamento da rinite alérgica tem que ser muito bem feito para a pessoa ficar sem sintomas e ter um belo aproveitamento durante o dia e também descansar, né? Que a pessoa cansada acaba não produzindo bem. Então, rinite tem cura. Lógico, a pessoa pode ter outra crise, pode, mas por isso que tem um acompanhamento médico, tá? E não com remédio muito forte. Às vezes,
o simples aconselhamento domiciliar e no trabalho, a pessoa pode evitar de ter as crises mais fortes. Uhum. Agora, como é que se descobre, doutor Cícero, esses materiais que causam, esses agentes, né, que causariam esse tipo de alergia, esse processo, né, da rinite, né? Às vezes a poeira no ambiente, um perfume, fumaça de cigarro, né? Normalmente também há essa possibilidade. Como é que se faz esse diagnóstico, essa descoberta? O melhor diagnóstico quem faz é o paciente, tá? Normalmente o paciente já chega para nós e fala assim, tal fumaça de cigarro me dá alergia, tal pó, tal alimento, tal planta, tal flor me causa alergia, tal tipo de perfume que eu não consigo, às vezes mais adocicado, mais cítricos, e assim vai. É o paciente que separa, normalmente isso dá uma boa dica para a gente. Mas, quando a gente quer descobrir outros elementos que podem causar alergia, nós temos 2 testes principais. São 3, então, né? Primeiro, o paciente, sempre o paciente, que fala para nós o que causa alergia, e outros 2, que é, um é feito na pele, pode ser feito aqui, nessa região do braço, tá? São fitas previamente já com alguns antígenos, pequenos fragmentos daquilo que pode provocar alergia, pode fazer nas costas também, ele se põe, através de alguns minutos, depois da retirada dessa fita, o doutor lê de acordo com a padronização com relação à alergia. E existe aquele outro teste que pode ser feito através de exame de sangue, onde nós pesquisamos se a pessoa tem alergia ou não com relação àquelas substâncias que vão ser pesquisadas a nível de laboratório. Esses 2 testes. Um é melhor que o outro? Não, um complementa o outro. Nenhum exame é excepcional, nenhum exame é único. A junção dos 2 exames faz a história do paciente, o que o paciente conta para a gente é o que é o fundamental para a gente fazer um belo diagnóstico. Tá ok. Agora, nesse caso, doutor, as pessoas já eliminariam esses componentes ou elas poderiam, vamos supor, um tipo de uma comida que a pessoa ali se alimente e faça mal e cause a rinite, né? Ela já teria que eliminar ou ela poderia manter esse tipo de alimento que às vezes ela gosta, mas que causa a coceira, a coriza e por aí vai. E uma outra coisa também, por exemplo, animais de estimação, o lugar em que a pessoa vive, mora, também poderia ser um causador, um lugar onde ela, por exemplo, tem fábricas nas proximidades onde ela vive e essa fumaça, às vezes, da fábrica causaria também esse mal-estar a ela teria que mudar de residência, enfim, o que o senhor fala a esse respeito? Bom, vamos lá. Primeiro, com relação o que é que ela pode fazer com relação aos alimentos, se ela precisa deixar de comer ou não, se utilizar, né? Quando é comida, é o mais difícil para a gente perceber, principalmente porque às vezes é um alimento de uso diário, tipo leite, chocolate, sabe? Às vezes a pessoa come todo dia alguma bala especial, seja de menta, de eucalipto, ou assim, mais difícil para ver, porque às vezes, muitas vezes a pessoa observa que às vezes acaba o leite em casa, aquele dia, a pessoa deixa de tomar 2, 3 dias porque esqueceu de comprar no supermercado, na correria de São Paulo, pois não compra, tal, ela vê que melhora da alergia, fala, opa, puxa, parece que o leite faz alguma função importante em minha alergia. Mas se fosse do uso diário, é difícil, porque a pessoa sempre está em crise, sempre está ingerindo e tal. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, alergia a glúten, por exemplo, não só a parte alimentar, às vezes é respiratório também. E glúten, por exemplo, é uma proteína que vai junto com a farinha. Então, a gente usa para tudo, desde pães, biscoito, e realmente isso só com o exame laboratorial e através do exame de pele a gente consegue ver que a pessoa tem essa alergia, né? E se a gente conseguir afastar, realmente a pessoa melhora. Mas, para isso que tem as vacinas, tá? Eu acho que você ia conversar comigo mais tarde, Renato, mas é aí que é importante para falar. A pessoa, no futuro, né, não se privar, por quê? Porque existem as vacinas. Porque no momento, quando se faz o diagnóstico, a gente pede para afastar realmente, porque não exacerba e não há medicamento que consiga diminuir os sintomas se a pessoa está em vigência de ingestão ou em contato com alergênico, aquilo que causa alergia. Então, realmente a pessoa tem que maneirar. O duro, que nem você citou do pet, né, do cachorrinho, às vezes, acabou de comprar um cachorrinho, pagou caro muitas vezes o cachorrinho e, pumba, ficou sabendo que é alérgico àquele cachorro, àquele gato, que normalmente é mais comum.
O que é mais interessante, Renata, é falar assim que, nesse momento, por exemplo, as crianças que são que são estão tratadas, não tratadas, mas são cuidadas, né? Que a gente cuida das crianças desde nenenzinho com animais de estimação, são menos alergênicas a esse tipo de bicho do que quando aquele paciente que fica adulto, que normalmente a gente encontra agora. A pessoa fica solteira, às vezes desmancha o casamento, não tem filhos ainda, tem 30, 40 anos, fica sozinho, todos os amigos casados, estão solteiros, se sente só e vai lá e compra um pet, ou gato ou cachorro. Aí essa pessoa, existem estudos mostrando que essa pessoa potencialmente pode ser tem mais alergia a esse tipo de animais, porque o contato com ele foi mais em adulto. Aquela criança que desde nenenzinho está em contato com um cachorro, com um gato, normalmente ele não tem tanta alergia como um adulto que se separou e comprou o gatinho adulto, sabe? Ele já, o dono adulto, esse é o pior. E assim, mas aí a gente trata, tá? Antialérgico, trata corretamente na parte nasal, às vezes pulmonar, muitas vezes a pessoa evolui com asma, com chiado no peito, mas para isso que tem as vacinas também. Então, a vacina nada mais são produtos que você acaba inoculando na pessoa, seja na pele, que é inoculando na pele, ou seja através de gotas, pode ser sublinguais ou tomadas através de comprimidos, normalmente é gotas, que a pessoa fica mais, não resistente, ela fica mais tolerante a esse tipo de proteína que pode causar a alergia. Eu falo proteína porque é uma substância, né, uma molécula que causa essa alergia. Então, é muito comum, vale a pena falar para os seus ouvintes assim, ó, se você se separou, está se sentindo sozinho em casa, está triste, quer pegar um animal de estimação, veja se você não tem muita alergia antes. Não que você vai se livrar do animalzinho, mas você vai sofrer um pouquinho, mas no fim vai ficando bom, porque a gente vai acabando tratando, mas realmente vai ter que dar um pouquinho mais de trabalho. Mas eu queria entender melhor isso. As crianças não sofrem, como o senhor está dizendo, né? Porque elas têm uma energia vital, vamos dizer assim, mais relevante, e com isso ela conseguiria lidar melhor com a possível alergia, e aí os adultos já, inclusive, combalidos após um relacionamento que não deu certo, estariam mais carentes e mais necessitados, e isso também traria um problema de estresse. Não, esse é contato mesmo, Renato. É de contato. Que a gente fala, sabe, eu estava num congresso americano, aí um professor estava falando sobre imunidade, né? Aí o professor americano mostrou o primeiro slide dele, da criança mais forte que ele conhecia, era esse personagem, era um personagem do desenho Charlie Brown, e ele tem um personagem que é tipo o Cascão do Maurício de Souza, que era todo sujão. Inclusive, ele anda com cobertor e vai andando, vai umas fumaças de poeira junto, sabe? Ele falou, sabe, esse moleque é o moleque mais forte, é o que menos pega infecção. Por quê? Ele entra em contato com muita sujeira. A gente brinca entre os médicos que é vitamina S, né? S de sujeira, né? Então, é um moleque mais forte. Então, normalmente, a alergia, você pode ver que no interior, o pé vermelho, a criança pé vermelho, quase ninguém reclama assim, meu moleque tá rolando no chão, comendo terra lá, e o moleque tá firme, forte, não tá espirrando, tá. Essa é doença de vida moderna, o moleque fica na creche, usa até luvinha para engatinhar no chão, passa álcool gel direto, ainda mais com o Covid tudo bem, mas antes você tinha muitas mães que não tinham essa neura, né? Enfim, às vezes a vitamina S, às vezes ajuda muito na parte de imunidade também. Sem dúvida, acaba pegando os anticorpos da natureza, né? Exatamente. Bom, pé no chão, quem é pé no chão, pé vermelho, que a gente chama, né? É difícil ver. Vai no interior, pega o pé vermelho lá, vê se ele tem não tem nada, moleque forte. Tá cheio de verme, tem que dar uma limpadinha na barriga dele, mas o menino é forte. Legal. Doutor Cícero, a gente vai fazer aqui um breve intervalo e, na sequência, né, eu vou pedir para o senhor explicar para a gente as questões que envolvem a vacina, como o senhor iniciou falando, mas a gente tem uma série de questões aí sobre a vacina da rinite e eu gostaria de novamente trazer esse tema. Eu peço aí um tempinho para o senhor e para os nossos ouvintes que fiquem ligados aí, mantenham-se conectados conosco. Já já a gente retorna com o Radar Paulista na TV.
Estamos de volta com o Radar Paulistana TV, hoje tratando do tema rinite alérgica, né? Estamos com o doutor Cícero Matsuyama, que é coordenador-geral da residência médica em otorrinolaringologia no Hospital SEMA, e o doutor Cícero nós conversávamos, né, há pouco, sobre a questão das vacinas. Agora, doutor Cícero, como é que funcionam, então, essas vacinas? Essas vacinas são específicas para pessoas aí que têm alergias, como nós conversávamos, né, específicas para os casos determinados de cada organismo, ou é uma vacina geral? Qual é a periodicidade que as pessoas devem tomar essa vacina? Gostaria que o senhor nos explanasse sobre esse medicamento. Bom, Renato, a vacina é um termo muito, assim, interessante para nós, para a gente explicar um pouco como funciona, né? Antes de tomar qualquer vacina, o que a pessoa precisa fazer é fazer exame. Tanto exame de sangue, como exame a nível de contato com o tipo de substância que pode causar alergia para ela. Quando o resultado é positivo em determinadas substâncias que a pessoa pesquisa vem positiva, a gente faz uma vacina específica para esse tipo de substância que causou alergia. O duro da vacina é que a gente começa com diluições muito grandes e vão aumentando a concentração daquilo que causa alergia. Isso faz com que a pessoa tenha um tratamento muito prolongado, tá? É no mínimo 3 anos. Então, o que a gente nota é que muitas vezes a pessoa melhora um pouco e abandona o tratamento da vacina. Funciona igual a aula de inglês. No começo a pessoa melhora muito, o inglês também você melhora muito. Aí você quer melhorar mais ainda, até o regime também, quando a gente quer perder o peso, perde o peso muito rápido, mas você quer perder um pouquinho mais, fica mais difícil e a pessoa acaba desistindo. A vacina é a mesma coisa. No começo a pessoa melhora muito rápido, depois a pessoa fala, puxa, mas tem que ir toda semana lá com o doutor, tomar vacina, tá? Muitas vezes é injetável, amanhã eu vou, amanhã acaba abandonando. Esse é o grande problema, porque o tratamento é longo, é no mínimo 3 anos. O ideal, os americanos, alguns tratamentos dão 5 anos, tá? E lá alguns planos de saúde pagam até a vacina. Porque se for pensar bem, eles são muito inteligentes. Por quê? Você ficando sem crise alérgica, você dá menos ônus para o plano de saúde. Você procura menos médico, você procura menos remédio, você procura menos exames subsidiários, tomografias, exame de sangue, idas para o pronto-socorro e assim vai. Por isso que alguns planos lá, eles pagam desde a inoculação até a consulta. Obviamente, alguns têm que repor um pouquinho mais, porque às vezes o plano de saúde funciona um pouco diferente da gente. Lá todo mundo sempre paga um pouco, porque o médico cobra um pouquinho mais do que o plano paga. Mas, enfim, eles acabam pagando também uma parte da vacina, e isso para eles, para o plano de saúde, é até benéfico, que a pessoa acaba procurando menos os médicos, né, diante das crises. Não ficam com crise, não procura médico, o plano de saúde gasta menos. Agora, esses 3 anos, o senhor está dizendo, ou 5 anos, né, no caso dos Estados Unidos, as pessoas, o paciente, ele vai com que periodicidade ao especialista para fazer essa aplicação da vacina? No começo, viu, Renato, começa uma vez por semana e vai aumentando 2 vezes por mês, e assim vai prorrogando, tá? Normalmente não foge muito mais que 2 vezes por mês, então a cada 15 dias ele vai, sabe? Mesmo nas fases mais de manutenção. Raramente vão uma vez por mês se a pessoa estiver muito bem. Então acaba realmente durante 5 anos, não é fácil, 3 anos acaba realmente muito difícil. O senhor falou de plano de saúde. Eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor também sabe, é uma pergunta que não é específica da sua área, mas o senhor sabe se o SUS oferece esse tipo de tratamento também? O SUS fornece só nas escolas, hospitais e escolas. Tá? E eu não sei agora como está a verba com relação por causa do Covid, enfim, como é que não tem atendimento ambulatorial agora, né? Só de urgência. Então eu não sei como é que está. Mas nas escolas, nas faculdades, onde tem a faculdade de medicina, pelo menos as públicas, existe um programa com relação a isso. Mesmo porque nós formamos profissionais alergistas que vão lidar com esse tipo de vacina. Hoje existem cursos privados também, não precisa ser só das escolas públicas. Eu vim da Escola Paulista, lá tem um setor de vacina, que há uns anos atrás era ligado ao departamento de pediatria, e lá eles faziam a inoculação, eles faziam a vacina, tudo direitinho pelo SUS.
Mas, habitualmente, são hospitais e escolas. Eu não tenho conhecimento, assim, eu não sou alergista, assim, de especialidade, eu não sei como é que está a situação, mas eu acho que mais é nas hospitais e escolas. Tá. E além da vacina, o que a medicina oferece em termos de tratamento para quem sofre do problema? Então, fundamental, viu, Renato, que é mais importante o meio ambiente, né? Aquele que a gente fala que até cansa sempre, fala assim, tomar cuidado sempre com pó, não usar espanador nunca nos móveis, o espanador acaba tirando o pó dos móveis e colocando em suspensão, tá? O que a gente precisa realmente é que passe um pano úmido, tá? Nos móveis, então aquele pó vai ficar retido no pano, tá? Não vai ficar em suspensão no ar. Outra coisa que a gente pede para todas as pessoas não utilizarem desinfetantes que tenham muito cheiro. Existem produtos no mercado que eles têm um cheiro muito forte, isso pode acarretar crise até. E na internet existem vários antissépticos naturais a nível de água sanitária, que é o hipoclorito, que todo mundo conhece como água sanitária, que a gente usa no banheiro, uma diluição correta, onde ele é antisséptico e não faz tanto mal, assim como o grande aliado da gente é o vinagre, o ácido acético. Ele não causa tanto espirros ou lesões no nariz tal, e serve como um antisséptico, é muito mais barato que qualquer outro produto que você vai comprar do supermercado. Existem todos os tipos de diluição na internet, é fácil de ver, é muito fácil de fazer, muito econômico, e é tão antisséptico como qualquer outro produto que você vai procurar no supermercado. E o que a gente pede também, sem dúvida nenhuma, é que quando chegar o inverno, que agora já entrou faz um mês pelo menos, em São Paulo, for usar roupa de lã, você está certo, você usou no passado, pôs para lavar, tirou da máquina e você guardou. O ideal é quando você tirar da máquina de lavar, secou, você põe no saco plástico e guarda no armário. Aí ele fica com menos chance de acumular pó em cima dele. E se você esqueceu, você vai pedir para aquele vizinho que tem uma máquina de secar roupa, dar 2 ciclos de ar quente nessa roupa de lã. Isso faz com que mate parcialmente os ácaros. Isso já diminui muito os sintomas. Cobertor também. Dura é conta de luz, né? Que nós vamos entrar na bandeira, estamos na bandeira amarela, vamos para a bandeira vermelha de luz. A conta vai lá para cima, porque o secador de roupa nada mais é igual o secador de cabelo mais potente das meninas, que fica ligado direto. Mas é uma alternativa muito boa. Agora, quem mora no interior já ajuda. Põe no sol. Não existe coisa mais agradável que roupa secada ao sol. Eu lembro que eu morava em casa, quando era pequeno, minha mãe colocava roupa ao sol, a roupa ficava até dura. Porque, primeiro, não usava amaciante, na época não tinha. E aquele cheiro de roupa secada ao sol é uma coisa fantástica. Então, quem tem oportunidade, não mora em apartamento pequeno, então, acho que pegar a roupa de lã e colocar ao sol, acho que é fantástico. Isso ajuda muito. Doutor Cícero, é bom que ele já fala de economia, fala de saúde geral, fala dos locais aí e tal, já dá um parecer geral, né, doutor Cícero? Que é para orientar que a pessoa guarda isso na cabeça, isso eu acho muito importante. Muito importante, sem dúvida. Mas eu digo assim também, em termos de medicamento, o que a medicina oferece também, porque assim, uma pessoa que às vezes, o senhor está dizendo, né, numa questão, vamos dizer, de prevenção, né, claro que todas as dicas são fundamentais aí que o senhor passou. Agora, a pessoa está em crise. Que medicamento que ela toma para tirar a rinite, a coriza, às vezes a falta de ar, a asma também, né? A asma que é muito comum também de quem sofre, sinusite, dor de cabeça, começa a virar aquele jogo de dominó, né? O dominó, o efeito dominó, né? De ter uma série de problemas. O que essa pessoa deve fazer, doutor? Bom, existem nas farmácias, já os medicamentos são livres de prescrição médica, não precisa de receita. Isso você pode comprar os antialérgicos. Vale ressaltar assim, tomar cuidado que alguns corticoides, que são aqueles que causam efeito colateral, são vendidos como antialérgicos só. Mas eles estão escritos, necessita da prescrição médica, precisa de receita médica, tá? Então é fundamental. O antialérgico simples pode ser comprado, existem vários tipos de substâncias hoje. Há uns anos atrás, como eu informei, era um número muito pequeno de substâncias, hoje tem uma gama imensa, então a pessoa pode procurar na farmácia e estão livres de venda. Quando você for ver que precisa de receita, algo errado, isso só o médico pode receitar. Que são os corticoides, prednisolona, dexametasona, betametasona, enfim, esses são, você precisa tomar muito cuidado, que
aí retém muito sódio, quem tem pressão alta sobe a pressão, quem tem diabetes descompensa a diabetes, engorda e assim vai, tá? Então, os antialérgicos comuns, não. Aqueles estão escritos na embalagem que não precisa de receita, você pode tomar e pede alguma orientação da pessoa que seja me dando informações que ele vai te orientar, porque ele é livre de receita. Uhum. E fundamental que você pode fazer local em casa, antes de usar qualquer coisa, qualquer remédio, é limpeza com solução fisiológica, tá? Lava o nariz com soro fisiológico e como no pulmão está ruim quando você fala dado, fazer nebulização. Em São Paulo a gente fala muito inalação, fora do São Paulo a gente fala nebulização, que é a mesma coisa, tá? Então ele usa aquele aparelhinho, ou pode ser no posto, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e fazer em casa, se tiver aparelho, faz aquela nebulização, vai hidratar melhor suas vias respiratórias mais baixas e vai se sentir melhor. Uhum. Tá. Voltar um pouquinho aqui, falar da questão da vacina, as pessoas que têm convênio e que cobrem, né, até falei da questão do SUS, porque muitas vezes as pessoas que não têm poder aquisitivo, ainda mais com a pandemia, né, que tirou o emprego de muita gente, as pessoas ficaram aí com seus orçamentos comprometidos. Vamos dizer, essa terapia que é feita com vacina é uma terapia considerada cara? O que o senhor pode dizer com relação a custo também, para que as pessoas que procurem, né, esse tipo de tratamento não se assustem, vamos dizer assim, com os valores que são encontrados no mercado? O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Agora existem insumos para vacina, igual o insumo da coronavírus, eram muito importados, hoje tem produção nacional, tá? Mas o que é mais importante para a efetividade da vacina, que é igual do coronavírus, que ela vai funcionar ou não, é a pureza da substância. Então, isso conta muito, tá? Então, os custos são altos de vacinas mais caras, porque os insumos são importados, mais purificados, e a propaganda que se passa deles é que tem uma resultibilidade melhor. Por isso, a vigência de dólar, então o dólar subindo, agora o dólar está baixando, mas enfim, hoje está em torno de 5,1, eu não sei quanto está hoje, ontem estava 5,13, alguma coisa assim, reais. Então, teve uma época que estava 5,8, então a vacina estava bem mais cara. Agora tem a tendência, só que assim, como qualquer lugar, o pessoal fala que no Brasil não abaixa o preço, mas qualquer lugar do mundo, tá? É sempre para subir é rápido o preço, para descer vai demorar um tempo e eles vão ver se esse preço se mantém baixo, tá? Basicamente é isso. Mas o custo é oneroso. É caro porque é uma coisa que você vai tomar durante 3 anos, quase cada 15 dias, uma vez por semana, e cada aplicação é cobrada porque gera custo, né? Nenhum almoço é de graça, né? Então, realmente, isso gera custo mesmo, é caro. Então, para a pessoa mais carente, é mais difícil. Então, a gente fica nas terapias medicamentosas e nas orientações gerais de casa, né? Com relação ao que eu já passei para vocês, lavagem com soro, eventualmente um antialérgico. Mas a grande maioria das pessoas melhoram assim, viu, Renato? Uma pequena parcela, a gente não pode falar porcentagem agora, mas elas que precisam realmente de uma vacinação tal. Não é que não seja necessário, não é isso. Mas a grande maioria dos pacientes melhora com a terapia mais simples. Uhum. No caso eu falei da asma agora há pouco, né? E aí eu pergunto para o senhor, essa relação entre rinite, asma, né? Tem a sinusite também, e eu juntaria um outro componente que eu já observei, e aí o senhor me confirma se tem uma relação, com o refluxo gastroesofágico, né? Eu já vi algumas pessoas reclamando dessa questão, do refluxo, que teriam conexão também com casos de rinite, asma e alergias em geral. O senhor vê essa conexão? O que o senhor tem a dizer também para a gente sobre isso? Sim, isso é muito importante, tá? O refluxo é por causa do mal, às vezes por mau hábito alimentar, que a pessoa come, vai deitar, algum problema desse tipo, o negócio sobe e tal, enfim. Mas o que a gente tem notado muito é que muitas vezes a pessoa faz tratamento por refluxo e tomando os medicamentos, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, tem várias substâncias hoje, e não melhora por quê? Se ela tem rinite e asma, às vezes ela tem uma intolerância alimentar junto. Por isso que ela tem o refluxo, tá? Então, não é só tomar remédio para o estômago. Tem que pesquisar se ela não tem intolerância a alguns alimentos que causam refluxo. Isso que é o mais importante. Por isso que você vê que muita gente fala assim,
Fiz endoscopia, fiz ultrassom da barriga para ver o abdômen, para ver se tinha pedra na vesícula, fui ver meu pâncreas, fui ver meu fígado. E eu tomo omeprazol, tomo pantoprazol, lanzoprazol, ele sabe de cor, tem uma lista imensa de bloqueadores que a gente chama de ácido. E muitas vezes a pessoa tem o quê? Intolerância alimentar. Por isso que ela tem refluxo. Ou tem outro detalhe muito importante que a gente tem visto agora, é a posição que a pessoa dorme. Se a pessoa dorme mais para o lado seu direito, tá? Esse é o lado meu direito, a chance de ter refluxo é maior do que a pessoa que dorme para o lado esquerdo. Então, até o método da pessoa, como dorme, é importante por causa do refluxo. Mas, peraí, essa daí é interessante. Mas por que do lado direito, do lado direito dá mais refluxo, é isso? Eu vou mostrar aqui na câmera, vou tentar mostrar. Que o estômago, ele é assim, ó. Né? Ele é um J e faz desse jeito. Quando você cai mais para o lado direito, o refluxo sobe. Agora, quando você deita para o lado esquerdo, ele vai direto para o intestino. Olha só que interessante. Tem uma coisa mais interessante ainda, valiosíssima, hein? Oi? Dica valiosíssima. Mas se a pessoa põe no Google, Renato, se a pessoa põe no Google assim, ó, deitado, lado direito, tá refluxo, aparece um monte de trabalho, assim, sai um monte. Só que ninguém fala esse negócio, não sei por quê. Aí eu achei uma oportunidade de falar para você. E tem uma coisa mais interessante. Os adultos que têm desvio de septo para o lado direito, normalmente eles deitam mais para o lado direito para poder respirar melhor para o lado esquerdo. Aí eles têm mais refluxo também. Olha, que legal. Muito bom. Mas você também, assim, ó, Renato, mas tem que falar, para não tomar muito vinho à noite, não tomar muito macarronada, pimentão recheado, e assim, vai esperar pelo menos 1h30, né? Obviamente, né? No mínimo 1h30. No mínimo 1h30. Mas não precisa ficar sentadinho como eu estou agora, sentado, assim. Fica na poltrona do papai, numa boa, confortável, tal, já está ótimo, porque a digestão vai indo, não precisa ficar reto, assim, na cadeira assim, de jantar, por exemplo. Não, fica na poltrona confortável. Será que isso tem a ver também? O presidente Jair Bolsonaro, esses dias, apresentou um quadro de refluxo gastroesofágico e com soluços, né, constantes. Isso tem ligação, na sua opinião? Se houver alguma ligação com essa questão? Inclusive, quem tem refluxo, se a gente passa o corticoide, principalmente de depósito, que tem uma medicação de corticoide que a gente faz no depósito, pode dar soluço, porque dá descoordenação do cardia, que é entre o esôfago e o estômago. Então, o diafragma a gente chama de mioclonia, fica com a musculatura de contração errática e começa a dar soluço. Tá? Mas o Bolsonaro acho que tem por causa da aderência, viu? Deve ter dado uma aderência, que é uma alça intestinal, deve ter grudado mais lá, e na tentativa dele mesmo da alça se livrar, estava estimulando a parte do cardia, ele estava tendo soluço, ou, como ele tinha um mau esvaziamento gástrico, ficou muito mais ácido lá no estômago e começou a dar soluço para ele. Tá? Mas não ele havia até uma possibilidade de uma cirurgia, e isso não teve necessidade, né? Mas um dia ele vai ter que operar, viu? Isso aí. Vai ter? Sabe que assim, é muita sorte se não precisar, mas uma hora vai ocluir de novo. Porque agora, ele operou 3 vezes o abdômen. Quando a gente opera uma vez, já dá aderência, já dá um pouquinho de gruda, um pouco alto. Ele operou 3 vezes, pô. E essa ligação da rinite com a asma e com a sinusite? Né? Às vezes a pessoa não sabe nem diferenciar uma coisa da outra, é uma complicação, né, doutor? Tem gente que tem asma, mas não tem rinite, é isso? E tem gente que tem sinusite, mas não tem asma. Pode acontecer isso? Pode, mas normalmente está associado, viu? Mas tem gente que só tem asma, tem gente que só tem rinite, mas muitas vezes está associado a rinite com a sinusite. E com a asma também. E a asma. São todos processos alérgicos, tá certo? Tem gente que não tem paralisia, pela própria constituição da pessoa, porque tem alterações de anticorpos, a pessoa pode ter infecções de repetição também. Por isso que a gente tem vacinas contra as principais bactérias hoje, contra pneumococo e tal, a gente vai vacinando as pessoas para evitar as infecções. E a proximidade dessas doenças também agora com a Covid-19 também, porque são sintomas muito parecidos com os da Covid também, né? Coriza, dor de cabeça, falta de ar.
em que a pessoa que já tem a rinite, normalmente ela está aqui, sintoma da rinite e tal, quando vai ver, ela pode estar com Covid, né? Não tem esse adicional agora de preocupação, doutor Cícero? Sim, sempre tem. E quando a pessoa procura a gente e está no limite no segundo dia, a gente espera até o terceiro ou quarto dia para colher o exame do RT-PCR. A gente colhe, porque de repente a pessoa está bem, só tem uma rinite, mas pode contaminar outras pessoas da família e causar problemas mais graves nas pernas. Às vezes tem a pessoa mais idosa. Apesar que a população de São Paulo, pelo menos, acima de 50 anos, estão todos vacinados pelo menos em uma dose, né? Eu acho que acima de 65, 60 anos, acho que todos estão com segunda dose. Mas isso não quer dizer que não tenha, né? Assim como eu sou com o nosso governador Dória, ele teve, apesar das 2 doses da Coronavac, ele teve a segunda infecção com o coronavírus, que é mais difícil mesmo. Mas, enfim, por isso que a gente realmente faz o exame, tá? Tá certo. Bom, doutor Cícero, infelizmente estamos encerrando o programa que é tão esclarecedor, sempre o senhor trazendo essas informações. E para a gente concluir aqui, eu gostaria que o senhor falasse e deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores a respeito de tudo que nós conversamos hoje aqui no Radar Paulista na TV. O mais importante é que a pessoa se trate com um médico de confiança, tá? Que é fundamental, acho que 80% da pessoa se curar é a confiança no médico e crer em Deus, tá? Acho que são essas duas, 80% é basicamente isso, é crer em Deus e confiar no seu médico de confiança e faça o tratamento corretamente, tá? Eu sei que a vida está difícil, a parte financeira, realmente com a pandemia ficou mais difícil, mas peça sempre para o seu médico que existem terapias que pode ser doméstica, a nível domiciliar, que ele pode passar para você e pode minimizar os sintomas. Não necessariamente só os remédios saram, sabe? Às vezes, alguns cuidados podem melhorar os sintomas das pessoas. E a pandemia vai passar. E vamos sair mais fortes, mais unidos e mais crer em Deus. Sem dúvida nenhuma. Bom, doutor Cícero, agradeço demais, né, as suas informações, a sua consulta aqui, a todos nós, né? É uma consulta praticamente o que o senhor nos deu hoje aqui, claro, cada um com as suas características que devem, como o senhor acabou de dizer, procurar o seu médico de confiança, mas deixou um alerta muito sempre relevante para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, e a quem eu agradeço também, nosso ouvinte aqui e telespectadores, pela audiência, pela participação sempre também marcante para todos nós e que faz com que nós levemos essas informações, essas entrevistas todas as semanas e todos os dias pelo programa Radar Paulista, aqui também pela BCC e pela Rádio Trianon. Eu deixo um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores, uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!